Neste momento, nós vamos fazer uma oração e logo em seguida pedimos a Suelen, minha querida, para você louvar o nosso Deus. Certo. Então, nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por aqui estarmos. Obrigada pelas oportunidades, obrigada porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez na nossa vida. Seja com cada família aqui representada, Senhor. Nos abençoe, fale conosco. Tome em tuas mãos a pessoa que o Senhor escolheu para dividir conosco o pão nesta manhã. Nos abençoe, fortaleça a nossa fé e nos alimente para que saiamos daqui fortalecidos pelo teu poder. Seja também com a pessoa que está ouvindo pelo YouTube, as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Abençoe também, Senhor. Fica conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Eu fui ao jardim bem assaz, aos primeiros raios celestes. Pude então ouvir docemente a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri para ser o teu Salvador. Eu fico a escutar sua voz na vibrante luta terrestre, e ao me vir tentar o inimigo atrás, quão bom ouvir o Mestre. Que alegria sempre esta voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri para ser o teu Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós, dando continuidade à adoração, vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Edivaldo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Costumamos dizer aqui que a mensagem, a voz é sua, mas a mensagem, a palavra é do Senhor. Que Deus te abençoe. E nós pedimos também que você faça mais uma oração. O seu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo, Edivaldo. Acho que agora sim. Agora sim.
Ok. Muito bem. Oremos. Ó Pai amado e santo Deus, aqui estamos nesta manhã para adorar através do estudo da Tua Palavra, através do louvor, da oração, através, ó Deus, do ouvir, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de Ti, ó Deus, para que transmitindo a mensagem, o Espírito Santo convença a todos que estiverem com o coração aberto do pecado, convença da justiça, convença do juízo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, ouvindo agora? Sim. Ok, oremos. Pai amado e santo Deus, nós estamos aqui para adorá-lo através do louvor, da oração, do estudo da Tua Palavra. Mas especialmente queremos aumentar a fé conforme a Tua promessa, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E que o Espírito Santo me use para ajudar as pessoas a serem convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom dia a todos. Meu nome é Edivaldo Fonseca e eu sou educador físico. E eu quero fazer um teste aqui para ver se está tudo certinho aí nas imagens, se vocês estão recebendo nesse instante. Vocês estão recebendo, certo? Ok? É isso mesmo? Não ouviu ok? Tá tudo certo aí, né? Ok. Ótimo. Eu moro em São Paulo, sou educador físico e frequento a Igreja Adventista Alvorada, fica em frente à Universidade Adventista, UNASP. Bom, conheci a Heloísa quando eu estava organizando um programa de saúde restaurada ou de escola missionária, escola de evangelismo de saúde em Gramado, Rio Grande do Sul. Não sei se ela esteve lá ou outro lugar. E com o tempo eu comecei a fazer alguns programas desses aqui em São Paulo. As pessoas ficam internadas num sítio uma semana e ali elas aprendem, experimentam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro dos 8 remédios. Então, desde que eu entrei na igreja, eu era um atleta, corria maratonas, São Silvestre, corridas de longa distância, e comecei a desenvolver trabalho na área de saúde. Comecei a estudar então, para servir na obra do Senhor, fazendo alguns cursos, outras faculdades e especializações na área de saúde. Mas é Deus que capacita e a gente aprende mais na experiência do dia a dia, na leitura e principalmente no temor do Senhor, quando a gente vai avançando e orando, pedindo que
que a promessa de Deus se realize em nós, ao invés de acharmos que nós sabemos alguma coisa. Nesta manhã, nós temos aqui uma imagem do Santuário Ecológico Mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aliás, na verdade, a revista National Geographic mostra que o Mato Grosso do Sul é chamado de santuário, porque é um local onde tem uma diversidade muito grande de animais e de plantas num pequeno espaço. E por muito tempo, alguns que estudavam a Bíblia, como Guilherme Miller, ele era batista, ele considerava que a Terra era um santuário. E só que esse santuário hoje em dia ele está intoxicado. Veja só, aqui em Cardoso, São Paulo, no dia 24 de março, um homem teve um prejuízo de R$ 1 milhão, porque os peixes morreram, estavam intoxicados. Quando eu estava preparando essa mensagem, me chamou a atenção que no mesmo dia, na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, dia 24 de março, também encontraram muitos peixes mortos, também intoxicados. E um dia antes, em Linhares, Espírito Santo, também tinha muitos peixes mortos. Bem curioso, né? Em uma semana, termos tudo isso em tão pouco tempo. Essa daqui é uma lei que está na Constituição brasileira e também no Código Florestal brasileiro. E quando as pessoas elas vão poluir ou jogar lixo no meio ambiente, elas são punidas com multas ou com prisão. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Uma empresa que poluiu o mar, um fotógrafo, ao tirar foto desse gato, e ficou famoso, um americano, foi em 1930, mais ou menos. Posteriormente, encontrou-se muitos peixes mortos na praia. Essa é a cidade de Minamata, no Japão. Em 1950, uns 20 anos depois, começaram a surgir crianças com deficiência e morte. E lá para 1970, então, a empresa foi identificado o alto poluição de mercúrio na água, uma empresa que usava mercúrio para a produção de outras substâncias. Bom, o que está acontecendo? É que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde proíbe o uso de mercúrio na água. Veja só que demorou de 1930 para 1970
40 anos para que identificasse qual era a causa do problema. Edivaldo, não está passando o slide. Não. Não. Opa. E agora? A tela não está cheia. A tela não está cheia? Ah, Isso. sim. É que eu estava aqui no computador. No computador. Deveria estar passando. É que eu estou na imagem. Vamos ver aqui o que pode ser feito. E agora? Agora está cheia. Ah, tá. Só Agora está voltando. passando. Ok, só voltando um pouquinho. Então, olha aí que eu falei para vocês. Em São Paulo, 24 de março, milhares de peixes mortos, Praia da Barra e também aqui em Linhares, Espírito Santo. Aqui as leis ambientais que podem levar você a multa e prisão. E isso surgiu tudo porque já há algum tempo atrás, no caso, por exemplo, de poluição dos mares com mercúrio, na cidade de Minamata, encontraram milhares de peixes mortos. Isso demorou de 1930 a 1970, 40 anos para identificar a causa do problema. Então, as nossas escolhas hoje, já se seguíssemos o que já foi estudado antes, nós estaríamos livres das consequências. Mas nem isto faz com que as pessoas mudem o seu estilo de vida e passem a ter um estilo de vida saudável, nem sabendo que o alimento está intoxicado ou que as suas escolhas podem te trazer doenças, câncer. Tá. Então, tudo isso acontece porque vocês estão lendo agora Hebreus capítulo 8, verso 10. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Gravarei as minhas leis na sua mente. Vou escrevê-las no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais vai precisar ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, no coração do ser humano, ele já sabe que matar é pecado. Mesmo que você não tivesse a Bíblia na mão. Deus está dizendo aqui, e isso está escrito em Jeremias 31, 33, que a lei dele vai estar gravada no coração de todas as pessoas. Bom, a partir de quando Deus começou a trabalhar mostrando qual é o seu caráter? Quando ele pediu para Moisés fazer um santuário lá no deserto. Em Êxodo 25, verso 8, diz, me fareis um santuário para que eu habite no meio de vocês. E o santuário, ele tinha muitos detalhes, dividido em 3 partes. E aqui você está vendo na parte 8, 9, aqui o local santíssimo, onde Deus colocou a lei dele. E assim como tem um santuário terrestre, que a terra é um santuário, mas que Deus pediu para fazer um santuário também aqui na terra, conforme o modelo que está no céu, Deus também tem um outro santuário que nós
Vamos entender um pouco melhor agora. A vontade de Deus é morar no ser humano. Nós encontramos num livro chamado Desejar de Todas as Nações, página 162, que Deus, através dos santos, anjos e também do homem, queria que o morar como o nosso Criador, fazer do corpo dos anjos e do nosso o templo para a morada. Mas isso foi obscurecido com o pecado. E Adão e Eva tiveram que sair do paraíso. Ao abrir João capítulo 1, grave bem esse capítulo. O verso 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 do mesmo capítulo diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus restituiu novamente o desejo de Deus, a vontade do Pai de morar com seus filhos no santuário terrestre. Mas não somente isso. Deus quer morar também no santuário, no seu santuário, que é o templo do Espírito Santo. Você está com a Bíblia na mão, certo? Estamos aqui nesta manhã para estudar a palavra de Deus. Vamos ver, então, o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Você precisa gravar esses versos, porque eles vão fazer parte do templo do fim, na última mensagem do terceiro anjo, onde a saúde está intimamente ligada com essa mensagem. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Estou preparando uma mensagem com o título Tempo de Curar. E ela está baseada em Eclesiastes capítulo 3, onde coloca ali 28 vezes tempo. Mas coloca o tempo negativo e o positivo. Então começa assim, tempo de matar e tempo de curar. Que foi colocado o contrário de curar, matar. E nós encontramos aqui, em 1 Coríntios 3,17, porque aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E na lei de Deus, diz não matar. E quando nós escolhemos comer, beber, ou fazer qualquer outra coisa, 1 Coríntios 10:31, não ser para a honra e a glória de Deus, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. E essa promessa de Deus aqui vai se cumprir. O templo será destruído. Nós acabamos de acordar que o templo de Deus ele é restaurado às células quando estamos dormindo. E se você dorme depois das 10 da noite,
você está destruindo o templo de Deus. Durante a noite, várias substâncias são liberadas no seu corpo para restaurar a célula. Por exemplo, se você faz um raio-x no dente, hoje lá no dentista, essa radiação vai provocar um câncer. Mas por que eu já tomei várias vezes essa radiação e não aconteceu nada comigo? Porque à noite a célula é restaurada. Então, se você come tarde, se você dorme tarde, se você come errado, você não permite que a célula seja restaurada. E é por isso que uma célula fala assim para o seu corpo: eu não quero morrer. Mas Deus colocou uma consequência. Olha, a sua célula vai morrer. Romanos 3, verso 26, o salário do pecado é a morte. Mas a célula, ela cresce, ela nasce, cresce, desenvolve, multiplica e tem que morrer. Aí ela não quer morrer. Por que ela morre mais cedo? Por exemplo, tomando refrigerante. Ao você tomar refrigerante, a célula, o sangue fica ácido. Aí a célula fala: nossa, eu não estou conseguindo me nutrir adequadamente. Está vindo muita sujeira, é muito açúcar, muitas toxinas. Não foi isso que Deus fez para a célula. Eu não quero morrer antes da hora. Então, na fase de multiplicação, ela fica mutante. Aí ela começa a se multiplicar desordenadamente. Isso é um tumor, é um câncer. É a célula querendo desobedecer. Por que ela quer desobedecer? Porque nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. Você entendeu agora esse verso? Bom, 1 Coríntios 6, verso 19. Do verso 16 até o 19, nós encontramos alguns princípios, como, por exemplo, está falando sobre fornicação. O sexo fora do casamento. Com pessoas que não fazem parte do relacionamento da comunhão entre dois cônjuges, chama-se fornicação. E nesse capítulo está dizendo que é um dos piores pecados, porque é um pecado que está chamando ali fora do corpo. Mas também, nós também contaminamos o nosso corpo através de alimentações inadequadas, como o Levítico 11 já conhecemos, que tem carnes que não podem ser comidas. E as pessoas, muitas vezes, acreditam que não estão consumindo carne de porco. Verso 5, Levítico 11. Mas, através da gelatina, você está consumindo carne de porco, que é pele animal. Através de um pão doce, que é colocado banha. Fiquei alguns anos no Rio Grande do Sul, de 5 anos, mais ou menos, em escolas. E quando eu chego naquela região para baixo, Santa Catarina, você vai encontrar uma cuca, que é um pão doce. Mas a gordura que eles colocam é banha de porco. E você vai comer uma empadinha em São Paulo, por exemplo, e para a massa ficar quebradiça, eles colocam lá banha de porco. Vai comprar um pastel, uma vez na feira eu parei e perguntei: do que é feito, qual gordura que é colocar? Tem aí banha? Aí ele falou: não sabia. Aí eu falei assim: você tem aí o saquinho para me dar uma lida no rótulo? Ele me trouxe. E aí, ao ler, estava escrito lá banha. Então, pastel da feira, tá comendo banha de porco.
E aí vai na salsicha, na linguiça. Você vai comprar uma torta de palmito. Uma vez fui num supermercado, Sonda, e eu perguntei de que gordura que é feito aqui. Posso ler o rótulo? Não tinha rótulo. Eu falei, e essa de frango tem rótulo? Tem. Posso ler? E aí eu li, estava lá, banha suína. Eu falei, quem produz é vocês? Não, vem de fora. E a mesma que produz a torta de palmito é a que produz a torta de frango, né? Eu falei, pronto. Então, já se sabia que aquela torta de palmito é com banha de porco. Deus diz que é abominável o consumo e tocar no porco quando ele está morto até, aliás. Isaías 66:17 diz que é abominável para Deus pessoas que comem caldo de coisas imundas. E lá está falando que tem carne de rato, carne de porco. Bom, então Deus não quer que nosso corpo seja sujo, não seja contaminado. Porque nosso corpo é um santuário. Nós tivemos aí a pandemia, né? Muita gente morreu. E ao estudar, eu vi que as pessoas que tinham o corpo preparado e com uma resistência imunológica melhor, suportaram. Então Deus está querendo que nós cuidemos do templo do Espírito Santo, porque é verdade, o salmista diz que 1000 vão cair do teu lado direito e 10.000 do lado esquerdo, mas tu não serás atingido. Aqui nós temos em Mateus 21, verso 12, 13, quando Jesus entrou aos 30 anos de idade, depois aos 33, no templo já construído por Salomão, e lá, em Desejar Todas as Nações, página 103, diz com exatidão que o templo da alma pode ser contaminado por paixões sensuais, pensamentos profanos, e vai destruindo e perde a purificação do templo. Jesus anunciou a sua missão de limpar a alma dessa contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições, do egoísmo, dos maus hábitos. Então, quando Jesus pegou aquela corda e trançou ali e começou a derrubar as mesas, ele estava também nos ensinando que a mesma coisa estamos fazendo dentro do templo do Espírito Santo, que não é o nosso corpo, que é de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, estou abrindo aqui na minha Bíblia, até o verso 18, quero ler com vocês que aqui está falando sobre ídolos. E logo no verso 16 diz que não existe nenhum consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se você quer ser chamado filho de Deus, você não deve tocar nada imundo. Nenhum ser humano consegue de si mesmo limpar-se do que é imundo.
através da visão, da audição, tocar, do aroma. Essa limpeza do templo do Espírito Santo, ela depende exclusivamente de Cristo Jesus de purificar. Você já ouviu o verso que diz assim, Filipenses, que o querer e o efetuar vem de Deus. Quer dizer, se você quer parar de comer algo que está destruindo a sua saúde, não vem de você, vem de Jesus. Mas se você não está querendo parar com o alimento que está destruindo a sua saúde, é porque Jesus não está trabalhando em você. Na verdade, ele está. Nós é que não estamos permitindo que ele trabalhe. E o fazer também vem de Deus. Então, colocar em prática, pegar aquele pó preto e jogar fora, isso vem de Deus. Se cafeína faz mal para você e dá taquicardia e acelera o metabolismo, causa diabetes e prejudica os rins e causa insônia e depressão, causa osteoporose. Se você sabe que isso faz mal, mas quando você recebe, você pega aquele saquinho da sua cesta básica e dá para uma outra pessoa porque você não toma, você está dando um veneno para outra pessoa. Então, você não está conseguindo jogar fora, não está conseguindo entender que aquilo faz mal. A semana que vem eu vou visitar uma pessoa e eu tenho certeza que ao abrir a geladeira da pessoa eu vou pedir para ela jogar algumas coisas fora, se ela quiser ser tratada. E Apocalipse 3:20 diz, estou à porta e estou batendo. E se você ouvir a voz de Jesus, ele vai entrar no templo do Espírito Santo. Mas somente se você ouvir a voz de Jesus. Aqui está Efésios 2:21, 22, que diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O verso 22 diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, edifício bem ajustado. Então, é necessário que, ao construir um edifício, esteja no esquadro, esteja alinhado, né? Seja feito com materiais que vão resistir, que vão deixar uma base sólida. E assim é também quando estamos edificando a morada de Deus em espírito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E eu tenho andado por aí, indo nas igrejas, e quando você convida uma pessoa para fazer um trabalho missionário, visitar alguém, ajudar outras pessoas, elas dizem, eu não estou bem agora. Eu estou com dor no joelho. Eu estou com fraqueza. E o templo do Espírito Santo não está bem ajustado. O templo do Espírito Santo não tem resistência, não tem força. Não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou para ser um povo bem disposto. Quando o povo de Deus estava andando no deserto, em Êxodo capítulo 7 diz que eles não ficaram doentes. Você sabe o que é 40 anos? Andar no deserto e não ficar doente? As roupas não estragaram. E os pés, lá está dizendo, mesmas, que não ficaram inchados. E todos os lugares que eu vou, as pessoas estão com problema no joelho, problema nos pés,
pernas inchadas. Vou mostrar para vocês. Então, quando Deus pediu para fazer um santuário no deserto, um modelo igual que está no céu, Hebreus 8, verso 2, ele tinha um propósito de usar como um símbolo para nos ensinar uma verdade. Apesar de Guilherme Miller achar que Deus estava purificando o santuário que é o planeta Terra, posteriormente ele descobriu que a data estava correta, mas o local estava errado. Que Jesus ia entrar no local santíssimo no céu para começar a purificar o santuário no céu. O santuário estava, então, contaminado com os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus é que podia purificar. Então, aqui surgiu uma igreja após 1844. Porque em Daniel 8,14 diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, por que Deus fez um santuário na terra que era desmontável, depois um santuário lá no deserto não, em Judá, um santuário construído por a mão de Salomão, e agora então Jesus falou, olha, se vocês derrubarem o santuário em 3 dias eu vou edificar. E eles acharam um absurdo, que demorou tantos anos para construir aquele templo, mas Jesus estava falando do santuário dele, do corpo. Então, ele queria ensinar uma verdade. Primeiro, que no santuário, lembra que nós iniciamos com um verso lá de Hebreus, dizendo que Deus quer escrever a sua lei no coração? Então, ele pediu para construir o santuário no deserto porque era uma simbologia do que Deus quer fazer. Assim como nós temos, por exemplo, o nosso estômago, em Filipenses 3, verso 19, diz, não faça do seu estômago um ídolo. Que interessante. O estômago seria o pátio. E qual seria o local santo? Então, nós temos aqui o local santo, o corpo é o local santo, e aqui é o local santíssimo, onde Deus quer falar conosco. E a segunda lição da construção do santuário é sobre o perdão do pecado. Imagina levar um cordeirinho que era sacrificado 2 vezes no santuário, às 9 da manhã, às 3 da tarde, e quem tinha que sacrificar o cordeirinho e cortar o pescoço dele era eu e você. E aquele sangue corria ali. E um cordeirinho inocente. E quem errou fomos nós. Então o santuário era para ensinar a lição do perdão. Mas também, o terceiro ponto era para ensinar sobre obediência. Está aí na página da Educação 36. Quais eram as lições que Deus queria nos ensinar com o santuário? Então, nós tínhamos um santuário terrestre, Êxodo 12, verso 5, um santuário celestial. Agora, se você abrir Romanos 12, verso 1, eu estava ontem ouvindo uma mensagem lá de Luxemburgo, na Bélgica, Maísa esteve ali, nós vamos entender com maior clareza qual é o plano de Deus para nós. Romanos 12, verso 1, está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, antes era um cordeirinho, e agora é eu e você, como um sacrifício vivo para Deus. Jesus tomou o lugar do cordeiro. E agora?
Ele está esperando que nós façamos, e como diz o verso 2 de Romanos, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você experimentar nutrição de Gênesis 1:29 e também de Gênesis 3:18, após o pecado, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você fizer exercício, Gênesis 2, verso 15, ali era lavrar e arar a terra. Nós também podemos fazer exercício. Nunca reclamar que você tem que varrer, limpar, lavar, passar, cozinhar, arrumar. Tudo isso vai fazer com que você faça movimentos. Eu vou na casa de pessoas idosas, elas não estão mais levantando. E eu tenho que fazer exercício nas pernas delas. Então, é um dom maravilhoso você fazer isso. Não falar que o serviço de casa é o pior, ou que não tem fim. É uma bênção maravilhosa. Que vai manter você em atividade. Em Gênesis 2:10, fala da água, luz solar, temperança, ar puro, repouso, confiança em Deus. Aqui está uma lei de saúde, que vai manter o templo do Espírito Santo bem disposto. Indo para o final, aqui está uma doença chamada trombose. Então, ela é decorrente de formação de coágulos. Então, o sangue engrossa, para em alguns lugares e forma um trombo. E aí você tem um derrame na perna, por exemplo. A perna fica dolorida, queimação, inchaço, dificuldade de locomover. E quais são as causas? Anticoncepcional, obesidade, comer demais, né? Varizes, cirurgias, cigarro, álcool, colesterol, sedentarismo, ficar muito tempo sentado. Olha como fica a perna da pessoa. A ciência propõe usar uma varfarina, um anticoagulante, para o sangue não ficar grosso. E qual é a orientação de Deus? Não comer gordura. O judeu não come carne com gordura. Não comer fritura. Nem alimentos refinados que viram açúcar. Ou muita glicose, açúcar mesmo. Colesterol, triglicérides. E as pessoas, elas têm a tendência de falar, não, minha mãe teve, então eu também tenho. Dando desculpa no hereditário. Mas você está comendo o mesmo alimento que a sua mãe. Lembra quando você era criança, quem cozinhava para você? Sua mãe. Então, a ciência fala de anticoagulante. E Deus, o que ele quer? Que o sangue fique líquido. Nada de sangue grosso. Precisa beber muita água. 8 copos de água no dia. Mas as pessoas tomam remédio para pressão. E aí toma água, e o remédio para pressão faz com que a água vá embora. Então, se você tomar remédio para pressão, não vai ser o suficiente você dizer, eu tomo 6 copos de água. Quem toma remédio para pressão tem que tomar o dobro. Porque quando toma o remédio, ele é diurético, joga toda a água fora. É por isso que a coluna das pessoas e o disco intervertebral, que é uma esponjinha entre uma vértebra e outra, está com falta de água. Porque está jogando água para fora. Então, a ciência fala anticoagulante, mas Deus fala açafrão, ginkgo biloba. Faça atividade física, toma sol. A perna que está inflamada no sol vai ser uma bênção maravilhosa.
vai tomar radiação. Não é igual a radiação do dentista, mas é uma radiação suave, é uma radiação vindo de ultravioleta, raio infravermelho. Uma vez fui na casa de uma pessoa e a pessoa estava com a perna inchada assim. E eu falei para colocar a perna para cima 20 minutos, 2 vezes no dia. Depois peguei uma toalha molhada e coloquei sobre as pernas. A cada 3 minutos a gente trocava a toalha. 7 vezes isso. Aí a perna da pessoa desinchou. Isso chama-se hidroterapia. Água fria na perna. No Covid-19, veja assim no segundo parágrafo, os médicos que foram entrevistados, 470 médicos angiologistas, constataram que 39% dos especialistas diagnosticaram trombose em pacientes que testaram positivo para a Covid. Então, essa é uma doença do sangue. Lembra de Levítico? E que diz lá? A vida da carne, Levítico 17:11, está no sangue. Então, se o que você come vai virar sangue. Então, se você está comendo o alimento de Babilônia, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Você está contaminando o templo do Espírito Santo. Esse é o último verso. Grave. Guarde. Decore. Salmo 77, verso 3. Vou ler para vocês. Algumas Bíblias têm uma versão que ela não está no original. Por isso, é necessário que nós estudemos e avancemos na próxima quarta-feira. Vou parar por aqui, tá bom? O Salmo 77. Vamos ver aqui, Salmo. Achei. 7:7. Você deve estar abrindo a sua Bíblia. Medite sobre esse Salmo. O verso 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Se a sua Bíblia está dizendo que o teu caminho é santo, não está na versão original. Na minha aqui está: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Eu oro para que vocês, depois do louvor, tomem a decisão de estudar mais sobre o santuário e de preparar o teu corpo, o santuário de Deus, para a habitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela mensagem que ele enviou para nós nesta manhã. Nós vamos agora fazer 3 orações. Edivaldo, por gentileza, você pode fazer uma oração. Nós convidamos mais uma pessoa para fazer a segunda. E teremos, então, a terceira oração cantada. Tá certo. Assim que você fizer a segunda, algum dos nossos irmãos fará. Assim que você fizer a primeira, um voluntário fará a segunda oração. Vamos dobrar os nossos joelhos? Oremos. Vamos lá. Ó Pai, Santo Deus Criador, obrigado, Senhor, porque depois de criar este mundo, o Senhor está vendo o lixo que o inimigo jogou aqui, ó Deus, e está restaurando, começando por restaurar o templo do Espírito Santo que o Senhor quer morar, que somos
cada um que está escutando aqui. Começa em nós, ó Deus, porque sabemos que também essa terra será restaurada completamente. Na verdade, o Senhor está fazendo a restauração, a limpeza do santuário celestial, através da pessoa de Cristo Jesus. Agora, tão próximo da sua volta, restaurando o templo do Espírito Santo. E então, finalmente, na terceira volta de Jesus, limpando todo esse planeta Terra. Assim como vai ser limpo com fogo e enxofre. Batiza-nos com o fogo, Senhor, conforme a tua promessa. João Batista disse que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É necessário queimar em nós tudo que está prejudicando que o Espírito Santo habite integralmente em nós. Em nome de Jesus estamos pedindo a Ti, Senhor. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós viemos aqui te clamar misericórdia do teu povo. Aqui tem uma parcela, um pouquinho do teu povo, que está desejoso, Senhor, de fazer a tua vontade. E nós, a cada dia, temos entendido que para santificarmos, para purificar o nosso caráter, nós também precisamos de ter uma mente limpa. E para ter uma mente limpa, nós precisamos, Senhor, de ter uma alimentação que vai contribuir para o nosso crescimento físico e também crescimento espiritual. Por isso, ó Deus, naquilo que temos falhado, na falta de domínio próprio, naquilo que estamos tendo dificuldade de abandonar, que o Senhor possa colocar em nós tanto querer quanto efetuar. Nos ajude, Senhor, a vencer aquilo que não temos força ainda para vencer, porque nós desejamos imensamente sermos moradores do céu. E moradores do céu têm que vestir, comer, beber, pensar, agir como um cidadão celestial. E o cidadão celestial faz aquilo que é da tua vontade. Amém. Por isso, ó Deus, nos ajude. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nos ajude a vencermos aquilo ainda que não temos força. Nós te clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelas tuas bênçãos nesse dia. Que esse seja o dia que nós possamos conseguir vencer. Dai-nos, Senhor, um dia de cada vez, para que nós possamos fazer aqui a tua vontade. Nós te clamamos em nome de Jesus, fica conosco. Abençoe o Edivaldo, abençoe o seu ministério, abençoe a todos os irmãos que estão aqui na sala, abençoe, Senhor, aqueles que vão ouvir depois através do YouTube, que o Senhor possa dar força a cada um, a cada adorador que aqui está presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia. 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 Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus.
Neste momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentiram o desejo de compartilhar conosco o que o Senhor falou ao seu coração através desta mensagem. Aqueles que quiserem, este é o momento. Enquanto alguém se manifesta, eu fico muito agradecida ao nosso Deus, da maneira como Ele cuida de nós, e como nós temos uma mensagem, o nosso Deus nos deu, né? Nós temos a mensagem muito profunda de como cuidar do corpo, como templo do Espírito Santo. E me chamou a atenção quando o irmão falou do nosso trabalho diário, que nos ensina em Gênesis, né? Trabalho diário que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer, e como nos ajuda. Tudo Deus deixou para nos ajudar, né? E também o horário de dormir, né? Nós sabemos dos 8 remédios, mas naquele momento, quando ele falou do nosso horário de dormir, eu fiquei pensando, nós devíamos tomar decisões, né? De não passarmos. Eu já gosto de dormir 8 horas, eu já gosto de dormir, né? Mas, na hora que eu ouvi a mensagem, eu falei, Senhor, me ajude. Mesmo quando eu não puder dormir às 8 horas, mas que eu não passe das 9 horas. 9 horas eu quero estar na cama. Tomar essa decisão sempre, que não tenha nenhuma exceção, porque, às vezes, quando a gente... Dia de quarta-feira e domingo, nós vamos à igreja, né? Então, quando nós voltamos da igreja, então eu fiquei pensando, mesmo quando nós voltarmos da igreja, já voltar com tudo organizado, para chegar e já ir dormir, né? Porque da importância, quando ele falou, como chamou a atenção, a importância de todos os remédios que o Senhor deixou para nós, né? Dos 8 remédios. E também do banho de sol, gostei muito. Nós tomamos, e faz parte, né? Também o banho de sol. E eu pensei, nós podemos fazer a nossa lista e olhar todos os dias se nós estamos obedecendo, né? Diariamente a lista dos 8 remédios do Senhor, inclusive a fé em Deus. Mais alguém gostaria de compartilhar a mensagem que Deus falou ao seu coração? Bem, não havendo... A Marley, eu acho que ela quer falar, ela está com o microfone aberto. Sim, nós temos aqui. Pois não, Marleide, minha querida. Seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Obrigada, bom dia, bom dia. É só para agradecer, não é, ao irmão por relembrar, porque a alimentação, de fato, e digo por mim, que antes comia, não vou dizer que comia mal, não é? Mas comia mal porque acabava por não comer as coisas que eram necessárias, como frutas, verduras e os legumes, não é? Sempre gostei muito de doce, porque a minha mãe adorava doce, né? E eu, enfim. Mas hoje, graças a Deus, já voltei à dieta que eu acredito, pelo menos com relação a mim, né? A gente não pode dizer agora que aquilo que Deus disse para mim, eu não posso dizer que é para todos. Há coisas que eu não posso dizer que é para todos, né? Mas o meu corpo gosta da comida vegetariana. O meu organismo funciona bem. E dormir cedo, graças a Deus, eu voltei. Há dias que 7 horas eu estou na cama. E quando não consigo ir no máximo às 9 horas, como a irmã estava dizendo, é complicado, porque eu às 4h30, 5 horas da manhã, eu estou acordada. Eu acordo, né?
Então, eu preciso dormir cedo, porque senão depois eu não consigo, não é? Não consigo levar o dia. E é engraçado que, tipo, às 19 horas já começa a ficar com sono, e já começa a ficar, por quê? Porque preciso dormir cedo, né? E levanto e faço meu tempo com Deus, estou com Deus, oro, e Deus me dá a sua palavra, me dá a sua orientação para o dia, e, de fato, a alimentação mudou muito a minha vida. Até mesmo no estresse eu era mais agitada do que eu sou hoje. Entrei na menopausa muito cedo, graças a Deus, com 44 anos, entrei na menopausa, porque por causa da mudança de alimentação, creio eu que sim, porque o período sempre foi uma coisa muito complicada para mim, e entrei na menopausa já há fazer 9 anos, e foi uma bênção, não tive todas essas complicações que é normal ter, não é? Que é normal ter, foi muito leve, e eu agradeço a Deus por ter me mostrado essa coisa. É uma coisa que eu aprendi na igreja adventista, essa coisa da alimentação, a carne de porco, eu comia e gostava, não é? Pronto, no Brasil era típico, no sul era do Paraná, é típico, né, a carne de porco. Mas é engraçado que quando a Anabela me fez os estudos, eu imediatamente aceitei e não tenho vontade nenhuma, nunca tive vontade de comer carne de porco, de voltar a comer a carne de porco. Nunca tive vontade, porque Deus, quando Ele quer uma coisa, quando é algo que Ele diz que é importante, então Ele nos dá, Ele nos capacita, né? Se é algo que é importante para Ele, que faz a diferença na minha vida, no meu relacionamento com Ele, é óbvio que é Ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer. É Ele, eu só tenho que aceitar, não é? E graças a Deus, e obrigada, irmão, pelo reforço, né? Porque é sempre bom nós termos esse reforço, porque é claro que hoje em dia é muito complicado, mesmo as coisas que nós compramos, eu costumo comprar meus legumes na praça, comprar, por exemplo, os legumes, e encontro aqui no mercado alguma coisa vegana e leio sempre o que está escrito, o que realmente contém, não é? Mas não é assim tão simples, né? Nós temos essa mudança que é radical, se não for mesmo com a ajuda de Deus, que quer morar em nós, e o meu desejo é que Ele possa mesmo morar em mim. É o meu desejo, acho que é o desejo de todos nós, né? Obrigada, muito obrigada pela mensagem. Deus abençoe a todas e a todos, tá bem? Obrigada. Irani, Obrigada, irmã. Edivaldo, você quer falar alguma coisa? Eu agradeço a Deus. Fui batizado em dezembro de 95. E quando eu entrei na igreja, uma pessoa falou: "Você não quer ser diretor de saúde?" Eu era um atleta e eu estava sempre treinando para melhorar minha saúde, para rendimento físico. Então, correr mais rápido, ser mais forte. E acontece que tem um hino que diz assim: "Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor." Então, que Deus abençoe vocês durante este dia, esta semana. Nos encontraremos aqui na próxima quarta-feira. E, além de não cuidar da saúde por uma questão de rendimento físico, não pense por causa da estética. Não pense por causa da saúde, porque está doente. Pense por adoração. Então, se você melhorar a sua saúde, você vai conseguir ter discernimento entre o bem e o mal para cada escolha do dia. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Heloísa, você quer falar? Você sim, ia eu falar? estou como anfitriã, eu não consigo levantar a mão, né? Então, por isso que eu tenho que interromper aqui para falar. Perdão, viu, Irani? Edivaldo, bom dia. Muito obrigado, querido, por você ter aceitado aqui o nosso convite, né? A gente está muito feliz. E como nós ainda temos um pouquinho de tempo ainda na sala,
E aqui muitas pessoas, né, tiveram Covid, e inclusive a Juninha, que está aqui agora, né, juntamente com a sua família, ela está em recuperação do Covid. E você disse aí, né, na sua explanação, que o Covid ele mexe com o sangue, né? Então, para essas pessoas, em especial a Juninha, que está aí se recuperando, né? Ela já está há bastantes dias com sequelas aí do Covid, né? Então, para essas pessoas, né, que pegaram essa doença, né, que estão se recuperando e que estão passando pelas sequelas, né? O que você recomenda para essas pessoas, né, passarem por essa doença tão difícil? Se você não está, se você pegou Covid ou se você já está com a sequela, você vai tomar penicilina russa. Vai pegar um limão, uma cebola, um dente de alho grande e 3 copos de água. Vai bater, vai coar e vai tomar a cada 3 horas 3 colheres de sopa. Ficou fácil, hein? 1, 1 e 1. 3 copos de água. Bater a cada 3 horas 3 colheres de sopa. O limão com casca, cebola com casca, alho com casca, tudo. Só coar depois. E na casca do limão existe ácidos terpênicos e um óleo de limoleno que vai ajudar a combater a doença. Fora a vitamina C e também na cebola, anti-inflamatório, e o alho é um antibiótico. Tome isso e o seu sangue vai ficar mais fino e vai melhorar a sua capacidade respiratória também. Ok? Ok, Edivaldo, muito obrigado. Mais alguém gostaria de dar a sua contribuição? Irani, só uma coisa, né, que eu gostaria de comentar aqui, que a gente tem falado aqui a todas as manhãs, é que é como Deus tem a cada manhã completar aqui todas as mensagens. Nós tivemos lá atrás o Odair, né, falando sobre o santuário, sobre a restauração dos móveis, e o que está sendo restaurado agora, né? É exatamente o que está lá dentro, né? E uma das coisas que está sendo restaurada é o maná, né? Que é aí a mensagem da saúde. Então, como Deus tem a cada dia, porque a gente não combina nada com os mensageiros, né? Eu sempre falo com os mensageiros, fale aquilo que o Espírito Santo falar em seu coração, né? Então, a gente tem visto a cada manhã Deus completando, né? E o Edivaldo veio falando aqui da mensagem da saúde no contexto do santuário. Então, assim, eu fico maravilhada com Deus. Eu fico assim sempre aqui comentando com a Iapo, né? Depois das mensagens, né? Depois que a gente tem aqui as salas, como que Deus ama essa sala, como Deus ama esse povo que está aqui nessa sala, porque a cada manhã Deus traz um mensageiro para completar a mensagem que o outro traz, né? E o que Deus quer proporcionar com tudo isso? Ele quer exatamente restaurar o nosso caráter. Ele quer nos levar a ser semelhantes com Ele e para voltarmos para casa, porque o Deus está nos conduzindo para casa. Para voltar para casa, nós vamos voltar a comer aquilo que está na casa do Pai. E se a gente continuar comendo o que não está na casa do Pai, certamente nós vamos ficar infelizes, insatisfeitos na casa do Pai. Então, na casa do Pai, nós vamos ter que habituar a comer, a beber, a dormir, né?
a fazer tudo aquilo que faz lá. Se eu não acostumar antes, é por isso que nós temos que ir para o campo, para desaprender a que aprendemos no Egito. Lá nós vamos aprender novamente a respirar, a beber, a ver a beleza das flores. Então, Deus é maravilhoso. Todo dia, todas as manhãs, Ele está completando essa mensagem. Eu louvo a Deus, né? Porque Deus nos ama de forma incondicional. Amém, amém. Agradecemos ao nosso Deus e tivemos aí uma receita. Agradecemos ao nosso Deus e vamos divulgar a receita da penicilina russa, que realmente é muito bom, é um antibiótico natural. Muito obrigada, meu irmão, e nós vamos finalizar agora, agradecidos, né, por esta mensagem, pedindo a Deus que nos ajude e que tomemos decisão de cuidar do nosso corpo, como bem falou Edivaldo, não preocupados com a saúde pela saúde, nem pela estética, mas porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, para que possamos ouvir melhor, né, compreender, ouvir melhor a voz do nosso Senhor, né, corpo sadio, mente sadia, né? Que o Senhor nos abençoe. E nós nos despediremos aqui, mas amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser, estaremos de volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor abençoe a sua família e te dê um dia na presença do Senhor. O verso que ficou para nós, para meditarmos, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Coríntios, que o irmão trouxe para nós, que Deus enviou para nós nesta manhã. Cuidar do nosso corpo. Suelen, teremos mais um louvor? Sim, podemos sim. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém. Que nesse dia nós possamos ter Jesus conosco. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Irmão, que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, Suelen, que Deus te abençoe, abençoe sua casa. Até amanhã, então, gente, às 5 horas
Aqui no Brasil, às 9 horas da Inglaterra e às 9 horas de Portugal.